Olá a todos, o meu nome é Rafael Pereira e hoje tenho Duarte Gomes. Duarte, muito obrigado por aceitar este convite. Obrigado. É uma honra tê-lo no projeto. Como foi o seu percurso enquanto árbitro de futebol? Antes de mais, Rafael, obrigado pelo convite. A honra é minha em estar presente no teu projeto. Muito obrigado. Repete lá a pergunta, para ver se... Como percebi foi bem. o seu percurso meu enquanto percurso. árbitro de futebol? O percurso foi lento, foi gradual, tanto pelo meio de muita sorte, muito sacrifício. Eu comecei com 18 anos e fiz os patamares todos que são necessários, desde os escalões regionais, enfim, um pouco como os jogadores também, começam na formação, depois o voo salto para o nível nacional e 6 anos depois tive a felicidade de subir logo à primeira divisão. Subi muito novinho, com 24 anos, e depois subi a internacional com 27. Portanto, em termos de percurso, foi relativamente rápido. Intimida um árbitro jovem subir, portanto, apanhou jogadores mais velhos, intimida de alguma forma um árbitro novo com jogadores mais velhos, algumas decisões difíceis, muito público em cima? Pois, mas o público não intimida muito porque o árbitro sabe que os jogadores respeitam, regra geral, como é óbvio, tem momentos de frustração, de exaltação, que os árbitros devem saber gerir, obviamente, não é? Porque eles também são sujeitos ao cansaço, à pancada e tudo isso, também têm objetivos e isso deixa-os de alguma forma muito exaltados e é importante um árbitro ser cada vez mais um gestor de pessoas e isso aprende-se com o tempo, lá está. Tal como um jogador vai crescendo com a competição, também os árbitros melhoram com a experiência. Mas de facto o que fazia alguma confusão e o que fazem dos árbitros jovens são as pessoas, porque não há elogios, não há claques e portanto o árbitro começa a ser considerado malandro desde que começa a aquecer antes do jogo começar, durante o jogo e após o jogo. Portanto, para quem não está habituado, para um jovem que jogou futebol ou que fez desporto ou que é estudante, 14, 15, 16 anos, esse é o grande drama, é de um momento para o outro estar no centro de um palco onde toda a gente insulta e ameaça. E há muitos jovens que nessa fase desistem, infelizmente. O que sentiu ao ser considerado pela Federação Portuguesa de Futebol o árbitro do ano na época de 2006-2007? Senti-me feliz, não é? As pessoas quando são premiadas e veem o seu trabalho reconhecido por alguém exterior, é um bocadinho de vaidade, um bocadinho de autoestima, um bocadinho de felicidade, como é óbvio, a época correu bem, mas houve outras épocas também que correram bem, essa eventualmente não foi que correu melhor, portanto são fatores também um pouco subjetivos que fazem essa classificação. Importante mesmo era eu ser exigente em relação a mim, e nós sabemos que um árbitro erra sempre, enfim, toma decisões e portanto acerta e erra. E eu sempre fui muito perfeccionista, portanto eu raramente acabei um jogo a achar que tinha feito uma grande arbitragem. Portanto era muito crítico em relação a mim próprio, e mesmo quando tinha algum reconhecimento, quando subia internacional ou quando fazia jogos de grande monta, sentia sempre que se calhar não merecia bem isto, portanto havia aquela sensação de querer ainda mais, mas correu bem, obviamente soube muito bem e fica no registro do meu histórico de arbitragem. Quais é que eram as suas exigências para ser árbitro de futebol, quando era jovem? Elas foram crescendo à medida de tal experiência. Nós entramos sem grandes expectativas. É uma forma diferente de estar no jogo. Eu queria ser jogador, não tinha lá muito jeito, joguei futebol durante uns anos e depois percebi que o jeito, enfim, não seria muito. E, portanto, a arbitragem era uma forma de estar no jogo que eu gostava. E, portanto, no princípio, eu não pus sobre mim grande pressão porque não havia grandes objetivos e quando começou a correr bem, comecei a ser mais exigente comigo. Então, os treinos diários, ler sempre as regras do jogo, as alterações, ver jogos na televisão para perceber o que é que os outros árbitros faziam bem e faziam mal. Tentava sempre ser muito metódico em relação a preparar o caminho para, naqueles 90 minutos, ou 60 minutos, ou 70 minutos de jogo, eu desse o meu máximo. Portanto, nada era por acaso, eu era muito metódico nesse aspecto e com o tempo tornei-me ainda mais metódico. A comunicação social deu-lhe muitas vezes o prémio de árbitro do ano, a Federação deu-lhe uma. Acha que a Federação devia ter-lhe dado mais vezes? Não, claro que não. Os critérios são muito subjetivos. Eu vou-te dizer isto com toda a modéstia e sem falsa humildade. Eu sempre me considerei um árbitro mediano, não um grande excelente árbitro. Porque a partir do momento em que o árbitro erra várias vezes e alguns desses erros são significativos, não se pode ver como um grande árbitro. E, portanto, essa era a minha exigência e continua a ser hoje. Portanto, esse reconhecimento é importante, faz bem ao ego, sabe bem junto da família, ter os reconhecimentos dos colegas da imprensa, mas depende de várias variáveis. Nós somos muito analisados pelos jogos grandes e menos pelos outros jogos, que também contam, que também são muitos, são mais aliás, e portanto, para mim, importante era estar satisfeito comigo próprio. O que é para si um árbitro grande? Um bom árbitro? O que é para si um bom árbitro? É um árbitro que tem noção que vai errar sempre, mas que trabalha muito dentro de campo e fora de campo para não errar, ou seja, é um líder da sua equipa, é alguém que trabalha fisicamente com muita intensidade para chegar ao jogo no seu estado ideal e, portanto, saber gerir os treinos de véspera, os treinos a posteriori, ter cuidado com a nutrição, com o seu corpo, com a sua imagem.
porque, como tu sabes, um árbitro mais gordo, por exemplo, não vende uma imagem de credibilidade junto das pessoas, é gozado logo à partida. Ou seja, há um conjunto de fatores que levam o jogador e o adepto e o dirigente a aceitar melhor o árbitro só pelo facto de o verem. A sua imagem, a forma como se relaciona com os outros, a sua educação, a forma como leva a sua vida, até nas redes sociais, socialmente, a sua postura, e tudo isto vale ouro para que aquela imagem não seja beliscada. Eu sempre tive muito cuidado em relação a isso e muita dedicação ao trabalho. Falando agora de arbitragem, vídeo-árbitro é uma boa ferramenta para contribuir para uma melhor arbitragem? A ferramenta como arma tecnológica é muito boa. Agora, como qualquer tecnologia está a ser aprendida por quem a conduz, não é? Neste momento o que se deu foi dar um Ferrari para as mãos de quem tirou a carta há menos de um ano, neste caso há 2 anos, porque é o tempo que esta ferramenta tem. E como compreendes, Rafael, há uma fase de adaptação que está a ser maior do que aquela que nós esperávamos, em que os árbitros que tiveram toda uma vida habituados a dirigir jogos dentro do campo, com o cansaço, com a pressão, com a corrida, passam de um momento para o outro para a sala, onde têm que tomar decisões com base em imagens. Isso requer tempo, requer paciência, requer sensibilidade, mas não tenho dúvida nenhuma que daqui a 10 anos ninguém se lembra do futebol sem vídeo-árbitro. Já não é um futebol bonito. Já não é um futebol justo. Terminou a sua carreira devido a uma lesão. Gostaria de ter arbitrado até que idade? Eu arbitrei até à idade que tive que arbitrar. Foi uma lesão que foi o culminar de muitas. Eu fui operado 4 vezes ao longo da minha carreira profissional. 3 a um tendão de Aquiles e uma a uma hérnia cervical. Portanto, não tive muita sorte com as lesões, mas faz parte do percurso, faz parte do jogo. Tive muita sorte em muitas outras coisas na carreira. Sou um felizardo e acabei aos 43 quando o corpo me disse que eu já não estava em condições para prestar um bom serviço de arbitragem. E foi muito simples a decisão. O que é necessário para atingir o patamar que você alcançou? Trabalho, sorte, mas a sorte, eu costumo dizer que protege os audazes. É preciso estar na fila certa para entrar para a fila da sorte. Mas também há outra. Saber procurar a sua sorte. Ter humildade, ter os pés no chão, nunca achar que por darmos um salto em frente somos melhores que os outros. Respeitar para ser respeitado. Enfim, todo um conjunto de valores à volta na essência da pessoa que faz com que o profissional seja melhor. Sem isso, há muitos apitadores, mas poucos árbitros. No seu patamar, na sua carreira, qual foi o ponto mais alto? Foram vários, olha, nenhum se calhar associado ao mediatismo que possas pensar de grandes jogos e grandes finais e jogos europeus também bons. O meu primeiro jogo foi fantástico, foi um jogo de iniciados para o qual eu fiquei uma semana sem dormir. Portanto, foi a minha estreia, foi o meu grande momento, foi a minha grande final. Já agora, o que pensou antes desse jogo? Eu nem me lembro, o pensamento era ansiedade, era medo, era confusão, era será que eu vou conseguir, mas por outro lado misturado com coisas muito boas. Vai ser giro, vai ser bom, vai ser desafiante, é uma nova etapa da minha vida. Eu estava a tirar o curso de Direito, entrei nesse ano, portanto as leis de jogo, as leis civis, havia ali uma junção engraçada de sentimentos e achei muita piada essa coincidência, mas foi uma grande expectativa. O último, que não a nível profissional, porque eu nem sabia que era o último, foi um Belenenses Moreirense que eu nem sabia que era o último, lesionei-me e depois eu tomei a decisão, mas aquele que eu fiz voluntariamente foi um jogo de iniciados de um torneio particular entre o Benfica e o Sporting, aliás infantis, e para eu saber que era o último, e foi na minha associação, a Associação de Futebol de Lisboa, isso também deu muito gozo, porque foi no fundo também um encerrar de uma fase muito bonita da minha vida. Qual é a diferença entre, passou por todos os escalões, de iniciados, infantis, séniores, qual é a maior diferença entre as idades? As idades são todas giras e são todas desafiantes. Os meninos estão a aprender, têm muito respeito uns pelos outros, mas há os desafios em relação aos pais, às pessoas que estão cá fora que não respeitam muito. Os mais adultos, se forem amadores, é muito complicado. Eu costumo dizer, a brincar, que do pescoço para baixo a canela, têm muita vontade, mas muita fisicalidade, muito pouco jogo tático, muita pancada, é difícil para o árbitro. Os relevados são piores, ou os pelados, ou os sintéticos. A nível do futebol profissional, eles jogam muito melhor, portanto é mais fácil. As jogadas são mais bonitas, são mais previsíveis, há mais conteúdo tático, mas por outro lado há também muito mais pressão sobre nós, muito mais pressão em relação ao erro. Portanto, cada etapa, cada fase etária tem os seus desafios. Que conselhos pode dar aos jovens que querem seguir uma carreira de árbitro ou uma carreira como a sua? Olha, é que arrisquem sem qualquer medo. Eu sei que esta é uma carreira beliscada por má fama, por suspeitas, por uma imagem muito negativa, mas uma coisa é verdade, não há um único jogo de futebol a sério que se realize sem árbitros. Portanto, os árbitros são elementos essenciais do jogo. Em termos oficiais, não há jogos sem árbitros. Há nas peladinhas de rua, mesmo assim todos são árbitros.
E portanto, sendo certo que é um agente obrigatório do jogo, é uma carreira obrigatória e uma alternativa obrigatória ou possível para quem não consegue ser jogador e quer estar no futebol, que era o meu caso. Portanto, a carreira é bonita. Eu fiz os melhores amigos da minha vida, eu conheci os melhores sítios da minha vida em relação ao futebol. Tenho amigos para uma vida, conheci sítios fantásticos, estive em estádios brutais, sou um privilegiado e devo tudo à arbitragem. E hoje repetia tudo novamente sem hesitar. Como começou o seu projeto do Kickoff? Quando acabei a carreira, havia várias hipóteses. Uma delas era a comunicação social, que eu só aceitei se me permitissem tentar ser pedagógico. Claro que o que se espera de um ex-árbitro é que comente lances, que são o salário do jogo, não é? E dão sempre polémica. Mas eu quis afastar-me um bocadinho dessa factualidade, do género carimbar sim, penalti, não, vermelho, que as pessoas querem muito beber dessa sede de sangue, é o ópio do povo, e quis afastar-me o mais possível disso, sabendo que isso é inevitável, obviamente, para entrar numa fase pedagógica, explicar as regras, explicar as leis, humanizar a figura do árbitro, lá está. E o Kickoff nasce precisamente nesse sentido. Nasceu em livro, em site e nas redes sociais com muita força, no sentido de chegar às pessoas, devagarinho, que é preciso muita paciência. Então, depois dos grandes clássicos e dos grandes derbys, é muito complicado pedir razão quando as emoções estão ao rubro, mas o que é certo é que se conseguiu aos poucos fazer isso, e portanto está-se a conseguir. É difícil mudar o mundo, mas nós não temos que mudar o mundo, temos que fazer a nossa cota parte para que ele seja diferente. Como é que é a vida de um ex-árbitro? É bonita, estou em paz comigo, estou realizado enquanto homem, tenho uma família fantástica, soube sair no momento certo e portanto não tenho qualquer mágoa em relação à forma como a arbitragem terminou. Foi uma fase de vida, agora existe outra. Sou um privilegiado, fiz muitas coisas na vida que a arbitragem me proporcionou e sigo em frente com a vontade de querer fazer mais coisas, nomeadamente ao nível da pedagogia. Muito obrigado. Foi um prazer, Rafael. Prazer todo meu. Obrigado, eu. Até à próxima.